Com a derrota de Viktor Orbán para Peter Magyar no último domingo, pode-se pensar que essa foi uma derrota para a direita e uma vitória do que se poderia chamar de globalismo ou metacapitalismo, segundo alguns, mas na verdade, quando a gente analisa mais de perto a política húngara, o que se percebe é que Viktor Orbán estava muito longe de ser um exemplo para a direita. E, na verdade, não só os liberais, libertários, mas os conservadores também devem comemorar a saída do poder de uma figura como essa. Existem 3 pontos que mostram por que já estava na hora dele sair. E talvez fosse melhor que ele nem nunca tivesse sido o primeiro-ministro da Hungria em primeiro lugar. Primeiramente, na questão macroeconômica. Viktor Orbán, em 2022, para tentar controlar a inflação que vinha acontecendo por causa da invasão russa da Ucrânia, ele decidiu fazer um controle de preços. Isso mesmo que você ouviu. Ele fez exatamente como Dilma Rousseff, controlando o preço da gasolina, ou a Venezuela e a Argentina durante o governo da Cristina Kirchner, sem contar o aumento do déficit público também. Não que isso tenha adiantado de muita coisa, porque em fevereiro de 2023, por exemplo, apesar de tudo quanto foi controle de preço, a inflação de alimentos, quando começou essa política, ela estava pouco acima de 8%, e em fevereiro de 2023, a inflação de 12 meses já estava em 47%, e a inflação geral já estava beirando os 26%. Alguém que gera uma inflação de 2 dígitos e, em vez de controlar via juros, resolve intervir no livre mercado. Isso não é nem sequer conservador. Isso é uma política bolivariana. Viktor Orbán decidiu controlar a inflação não parando de imprimir dinheiro, porque lá eles ainda não usam o euro e sim o florim, então eles ainda têm independência monetária. Mas, em vez disso, Orbán resolveu simplesmente tabelar preços. Ainda que Viktor Orbán não seja parte da direita liberal e sim conservadora, isso extrapola qualquer limite do que se possa ser chamado de direita. Que tipo de direita é essa que faz controle de gêneros alimentícios ou de qualquer outro produto? Agora, além do âmbito da economia, a gente pode olhar também para o lado mais moral da coisa. Viktor Orbán, que é tido por muita gente que não conhece a política húngara como sendo um símbolo da família e dos valores tradicionais e luta contra o globalismo e metacapitalismo, ele possui várias acusações e investigações contra ele e os seus aliados, e um dos casos mais famosos é o de Lorent Mészáros, que é amigo de infância de Viktor Orbán e que, quando ele tomou poder, o Mészáros era encanador. E em poucos anos, Mészáros se tornou um magnata de diversos setores da economia: construção civil, agricultura, energia, turismo, mídia. Ou seja, Viktor Orbán assume como primeiro-ministro e o seu amigo, que era encanador, em poucos anos se torna um grande oligarca. E as empresas do conglomerado de Lorent Mészáros, elas têm 2 vezes mais chance de vencer qualquer licitação do que as empresas concorrentes. Fora isso, ainda o genro de Viktor Orbán, István Tibort, é um magnata de outros setores também, como energia, setor imobiliário, infraestrutura, hotelaria, e existem várias investigações de fraude na União Europeia quanto a desvios de função em licitações e uso de dinheiro dos impostos, não só dos húngaros, mas dos europeus, de repasses feitos pela União Europeia para a Hungria, que foram usados para empreendimentos que acabaram nas mãos das empresas vencedoras de licitações, tanto do Mészáros quanto do Tibort. Então, o governo de Orbán é um prato cheio para a esquerda criticar, por exemplo, a política de privatizações e falar do neoliberalismo. É o perfeito espantalho, é a personificação do espantalho que eles fazem do neoliberalismo, da privatização e de tudo que a direita defende. É privatizar no pior sentido possível, no sentido de usar o dinheiro dos pagadores de impostos e realocar e passar para as mãos de empresários. Não é privatizar simplesmente no sentido de tirar o poder do governo, porque, de uma certa forma, o governo continua sendo controlador, porque o governante é amigo ou sogro do
empresário em questão. Sem contar que a esquerda ainda pode fazer escárnio, dizendo: ah, essa é a tal meritocracia que tu defende? O Meszaros venceu na vida só por causa da meritocracia. E que, tá explicado por que ele defende a família, porque ele defende o próprio genro, não é verdade? Então, você repassar dinheiro público para as mãos de empresários, magnatas, amigos seus, isso sim é que é metacapitalismo. Os seus amigos são falsos capitalistas. E além da má gestão econômica e da questão da moralidade, em que Orbán se mostra ele próprio o verdadeiro amigo de metacapitalistas, e um empresário ser bem-sucedido não porque ele sabe gerir ou porque ele tem talento em saber o que o mercado consumidor quer, e sim porque ele tem bons contatos com o governo, essa é a perfeita definição de metacapitalismo, que na língua inglesa chamam de crony capitalism, e a tradução que costumam fazer é capitalismo de compadrio, mas eu diria que a tradução mais conveniente, mais adequada, é a que foi criada por Olavo de Carvalho, metacapitalismo. Então, se você é conservador e é contra o metacapitalismo, Viktor Orbán não deve ser um exemplo em que se espelhar. E, por fim, além da questão da má gestão macroeconômica e o problema da moralidade de criar um grupo de metacapitalistas, Viktor Orbán cospe na história de seu próprio país, porque vamos lembrar de quando aconteceu a insurreição e a contra-insurreição de 56. Rapidamente, de forma muito resumida, havia duas correntes principais na Hungria. Desde a ocupação soviética na Segunda Guerra, por óbvio que só havia espaço para governantes com diferentes tendências socialistas. Uma delas, mais linha dura, era a de Mátyás Rákosi, que era super stalinista. Ele gostava de mostrar serviço. E do outro lado havia Imre Nagy, que era não antissocialista, mas ele fazia mais a linha do pacificador, gradualista. E eles, ali por meados dos anos 50, eles se alternaram no poder algumas vezes, até que o então primeiro-ministro Mátyás Rákosi, ele vinha governando com mãos de ferro até julho de 56, quando Nikita Khrushchev decide tirá-lo do poder porque ele vinha sendo muito radical até para o gosto de Moscou. Lembrando que Khrushchev era um reformista que criticou muitas ações de Stalin num famoso discurso. E Rákosi era stalinista, linha dura, e vinha claramente se tornando muito impopular na Hungria. Então, para não perder mais apoio dos húngaros, o Khrushchev decidiu trocar o Rákosi pelo seu ministro das Finanças, Erno Gero. Mas Erno Gero não era muito melhor do que Rákosi. Ele tinha a mesma linha estatizante socialista de Rákosi. E no dia 23 de outubro de 56, acontece um protesto. Mais de 200 mil pessoas foram protestar na praça principal de Budapeste, pedindo a volta de Imre Nagy e também pela liberalização, pedindo mais liberdades. E no mesmo dia, Erno Gero faz um pronunciamento na rádio acusando esses manifestantes de serem contra-revolucionários. E isso só atiça ainda mais o pessoal que era anti-Rákosi e pró-Nagy. E assim começa a aumentar a tensão entre os manifestantes e a polícia, que não era uma polícia normal, e sim a AVH, que era a polícia ideológica da Hungria, que era aderente à ideologia soviética, era tipo os camisas marrons, ou SS, e começa a violência entre manifestantes e o AVH. Nisso, o AVH pede apoio do exército, só que o exército é leal à soberania da Hungria, ele não é ideologizado. Então, o exército, em vez de apoiar o AVH, começa a apoiar os manifestantes e, inclusive, os soldados entram no protesto e chegam a entregar armas para os outros manifestantes civis e o protesto vira uma batalha campal. E assim ocorrem centenas de mortes de ambos os lados, de modo que Moscou resolve
colocar Imre Nagy no lugar para tentar pacificar, e no começo parece que vai tudo se resolver. No dia 24 de outubro, Imre Nagy avisa os manifestantes para se acalmar e esperar por reformas graduais, e para eles também pararem de protestar tanto por reformas bruscas. Nisso também ocorre que uma figura que é o Péter Veres, presidente do Sindicato dos Escritores Húngaros, ele lança a sua Carta dos 16 Pontos, em que ele clama por diversas ações, como mais liberdade econômica, liberdade política, liberdade de imprensa, e o ponto mais sensível de todos, que era a saída do Pacto de Varsóvia, a OTAN do lado comunista. Mas essa carta é ignorada num primeiro momento, e do dia 24 ao dia 30 de outubro, parece que as coisas estão se pacificando, e o único problema que acontece mesmo é que o AVH ele é dissolvido, e nisso vários membros do AVH são linchados, algumas dezenas de membros são executados. Só que então Imre Nagy, no dia 30, anuncia que vai aderir aos 16 pontos e que, portanto, ele vai tirar a Hungria do Pacto de Varsóvia. E isso acaba extrapolando o que Moscou via como alguém apenas pacificador, alguém gradualista. E Khrushchev, sendo ele próprio um reformista, ele já vinha sob pressão dos grupos mais linha dura de Moscou. Então ele precisou mostrar pulso firme. E nisso se planejou então que no dia 4 de novembro eles iriam mandar 2.000 tanques para ocupar Budapeste. E nisso foi realizada essa ação, e apesar de uma resistência heróica em que chegaram a destruir alguns tanques de guerra, os manifestantes, que naquela altura já haviam se tornado guerrilheiros, eles são massacrados, algo entre 2.500 e 3.000 acabam se tornando baixas fatais, e cerca de 180.000 acabam se exilando na Áustria, e o governo soviético prende Imre Nagy e 2 anos depois condena ele à execução. E saltando no tempo, só lá em 89 que a Hungria consegue então a liberdade finalmente na onda de liberalizações que aconteceu naquela época. E uma das vozes que protestava pela liberdade na Hungria e separação do Pacto de Varsóvia era justamente Viktor Orbán, naquela época um jovem que adotava uma postura economicamente liberal. E somente depois do seu primeiro mandato é que ele começa a mudar o discurso e passa de liberal para conservador. Ele muda o lado da direita que ele assumia. Mas como eu mostrei, um conservador não faz todos esses contratos e toda essa corrupção que ele claramente tem com o seu amigo e o seu genro. Um conservador jamais faria controle de preços, nem usaria a máquina estatal para enriquecer os seus amigos e parentes. E para um líder que se propõe nacionalista, ele é extremamente parecido com figuras como Matyas Rákosi, fantoches de Moscou. O Peter Turguniev cansa de dizer isso. Viktor Orbán é a direita que não tem futuro, porque Orbán, fora tudo isso que eu acabei de falar, ele ainda por cima apoia a Rússia. A direita pró-Rússia não tem futuro. Quanto antes a direita mundial se livrar desses atores pró-Rússia, o pessoal lá do AfD na Alemanha, o pessoal pró-Rússia da França, quanto antes a direita se livrar desses trastes que estão enrustidos dentro da direita, melhor. Ele apoia um autocrata que tem o seu próprio clube de oligarcas contra um país pacífico. A direita que tem futuro é a direita que apoia a liberdade. Eu sou Carlos Marcelo e essa foi a minha análise de hoje. Se você tem alguma crítica, dúvida, sugestão ou elogio, pode fazer nos comentários abaixo. E se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva e compartilhe com quem também gosta desse assunto. Se quiser fazer doação por Pix ou por Bitcoin, pode fazer pelos QR Codes na tela ou pelos links abaixo. Muito obrigado.